Quando a gente pensa em Pitágoras, a primeira coisa que vem na cabeça é matemática, né? Aquele famoso teorema do triângulo. Mas e se eu disser que isso é só o comecinho de uma história muito maior? Uma verdadeira revolução filosófica que mudou completamente o nosso jeito de entender a realidade? Nesta análise, a gente vai muito além da geometria para descobrir a ideia central de Pitágoras, a de que o universo, na verdade, é uma grande e bela harmonia. Então, vamos lá. Todo mundo aqui conhece o Pitágoras da matemática. Não dá para passar pela escola sem ouvir falar do teorema dele. Só que resumir a figura dele a isso é perder a parte mais incrível da história. Para ele, a matemática não era só fazer conta, sabe? Era tipo a chave mestra para abrir a porta dos segredos mais profundos do universo. Olha ele aí, o famoso a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Mas em vez de pensar nisso como o ponto final do pensamento dele, vamos imaginar que é o ponto de partida. Essa fórmula, toda elegante e organizada, era só uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que Pitágoras estava montando. Ele estava numa busca para encontrar a ordem que se esconde por trás do caos aparente do mundo. E é aqui que a coisa fica sensacional. Presta atenção nessa mudança de perspectiva. Antes de Pitágoras, os filósofos, tipo o Tales de Mileto, perguntavam do que o mundo é feito. E aí vinham respostas como, é feito de água, é feito de ar. Pitágoras chegou e virou a mesa. Ele não estava tão interessado na substância das coisas. O que ele queria saber era a estrutura. A pergunta dele era outra. Ok, mas como o mundo está organizado? Isso muda tudo. Inaugurou uma fase completamente nova no pensamento. E a resposta para essa pergunta gigante sobre a organização do universo, de onde ela veio? De um lugar que ninguém esperava, da música. Foi justamente estudando os sons que Pitágoras teve aquele clique, sabe? Uma sacada que virou o fundamento de toda a visão de mundo dele. Olha só que incrível o que ele descobriu. Ao mexer uma corda de um instrumento, ele percebeu que os sons que soam bem pra gente, que a gente chama de harmoniosos, não são por acaso. Eles seguem proporções matemáticas simples, elegantes. Se você divide uma corda exatamente no meio, o som que sai é uma oitava mais alta, uma proporção de 1:2. E outras divisões simples também criavam sons bonitos. De repente, a beleza, que parecia algo misterioso, passou a ter uma lógica matemática por trás, uma estrutura que a gente não vê, mas ouve. E é isso que leva à frase mais famosa dele e que talvez seja a mais mal compreendida. Tudo é número. Calma, ele não estava dizendo que uma cadeira ou uma estrela são feitas de algarismos, literalmente. A grande sacada aqui é que a realidade tem uma ordem, uma estrutura lógica que a nossa mente consegue entender. E essa estrutura pode ser descrita pela linguagem da matemática. Então, a grande lição que ele tirou da música foi esta. O universo não é uma bagunça, um monte de coisa acontecendo ao acaso. Ele é um cosmos. E essa palavra grega cosmos significa exatamente isso. Ordem, um todo organizado, beleza. Ou seja, o mundo é um sistema organizado e que a gente pode sim compreender. Essa ideia é a semente de toda a ciência que a gente conhece hoje. E com essa chave na mão, Pitágoras foi além. Ele pegou essa ideia da corda vibrando e expandiu para tudo que existe. O raciocínio era simples. Se a harmonia na música é explicada por números, por que o resto do universo seria diferente? Essa ideia cresce para algo grandioso, a harmonia das esferas. A visão era de que os planetas, as estrelas, tudo lá em cima, ao se moverem, seguiam proporções matemáticas exatas, como se fossem notas numa escala musical. Para Pitágoras, o universo inteiro era uma sinfonia. Uma sinfonia silenciosa, mas perfeita e ordenada. Vamos só recapitular a lógica do pensamento dele. Primeiro, uma observação bem concreta: a matemática explica a música. Segundo, ele lança uma hipótese super ousada. E se o cosmos inteiro funcionar do mesmo jeito? E terceiro, a conclusão, que é uma ideia filosófica poderosíssima. A essência de tudo que existe é ordem, proporção e equilíbrio. Mas não pensem que essa filosofia ficava só lá nas estrelas, não. Pitágoras trouxe tudo isso para uma escala bem mais próxima da gente, a vida humana. A lógica era, se o universo inteiro tende à ordem, por que a nossa vida não deveria fazer o mesmo? E aqui o paralelo é direto, claríssimo. Um universo em desordem seria o puro caos, certo? Pois então, uma vida em desordem, cheia de excessos, de paixões sem controle, de ignorância, também é uma vida desarmônica. Para os pitagóricos, o segredo de viver bem era refletir a ordem do cosmos dentro da própria alma. E esse ponto é chave. Para Pitágoras e seus seguidores, filosofia não era só um exercício da mente. Não, era um jeito de viver. Um guia prático mesmo, para encontrar o equilíbrio por dentro e viver em harmonia.
A busca por conhecimento era, ao mesmo tempo, uma busca por se tornar uma pessoa melhor. E mesmo depois de mais de 2.500 anos, as ideias de Pitágoras não são coisa de museu, de jeito nenhum. Pelo contrário, elas ainda ecoam hoje, e de jeitos que a gente nem imagina. Parem para pensar um pouco. A ciência moderna inteira, da física e engenharia, parte do mesmo princípio de Pitágoras, o de que a realidade tem uma estrutura matemática. E a música? Do clássico ao eletrônico, tudo ainda gira em torno de padrões, de proporções. E até essa busca que a gente tem hoje por uma vida mais equilibrada, com mais propósito, isso não deixa de ser um eco daquela busca dos pitagóricos pela harmonia interior. E no fim das contas, a filosofia de Pitágoras nos deixa com uma pergunta poderosa, que vale para qualquer época. A questão não é só entender o cosmos lá fora, mas olhar para dentro, refletir sobre o nosso próprio universo interior. Será que estamos buscando ordem, equilíbrio e proporção nas nossas ações, emoções, nas nossas prioridades? É uma questão que mostra como uma ideia tão antiga pode ser, na verdade, uma das ferramentas mais práticas para a gente viver melhor hoje em dia.